Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade em sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição 6, aula extra de reforço, a desconstrução da masculinidade bíblica. Estudaremos com base na leitura de Ruth, capítulo 4, versículos 7 ao 12. Estudaremos tópicos a seguir e a continuação dos nossos estudos, que já passamos a fazer a primeira parte do vídeo, já enviamos, e agora, continuando aqui na nossa aula extra. Nós paramos sobre a ética que Deus deu ao homem quando ele criou macho e fêmea. Interessante que Deus criou o homem. A mulher estava no homem. Isso de uma forma bem mentalmente, a gente pensa assim, Deus já sabia que a mulher veria, mas Deus deu um tempo, abriu entre parênteses, um tempo para ela vir depois que o homem sentisse a falta, sentisse o desejo, porque nós sabemos que Adão teve contato de uma forma inteligente, dando nome aos animais, e não foi poucos. Todos os animais da terra, dos ares e dos mares, Adão colocou nome em todos eles. Cachorro, vaca, baleia, tubarão e assim vai. E quando ele sentiu a necessidade, Deus mesmo foi quem fez uma cirurgia e tirou da sua costela, uma das suas costelas, e formou a mulher. Interessante que a mulher foi formada da costela. Lembrando que a costela está do lado. A disjuntora, a companheira, aquela que está sempre do lado. Ok? Então Deus fez macho e fêmea, fala de princípio e de ética, de respeito e da produção. Reprodução. A bênção da fecundação e da multiplicação. Encher e da vida. Deus é o autor da vida. E veja que a vida ela é feita na terra de multiplicação. Uma terra imensa, um mar imenso, um céu imenso. Se não houvesse o poder da fecundação, estaria vão essa imensidão. Por isso que Deus abençoou os peixes para procriarem e estar dentro das águas. Deus abençoou as aves, da mesma forma povoar os céus. E Deus fez o homem e depois fez a mulher, para depois da procriação, reprodução, gerar as suas descendências, e assim até hoje a terra está cheia da glória de Deus. Lembrando que o homem foi feito para louvor da sua glória. A importância de se ter um corpo físico. Deus, ao criar a terra, ele tinha que criar um ser com substância de terra. Se a terra é física, o ser que dominará tem que ser físico. Essa parte física não poderia ser um anjo. Não teria sentido um anjo governar o físico da terra. Então tem que ter alguém físico. Por isso que Jesus, presta atenção, Deus, o Senhor, veio e tornou-se homem. Olha aí, como homem, ele tomou o poder que Adão perdeu. Entendeu aí? Adão perdeu o poder, domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, e também sobre a terra. Então Jesus, quando disse para Pedro, lance a rede sobre o mar, Pedro disse, eu passei a noite pescando e não pescamos nenhum peixe, Senhor. O Senhor disse assim, lance a rede desse lado. Mas eu já pesquei desse lado também. Mas por que Jesus disse, mesmo depois de ter lançado a rede toda noite, Jesus mandou lançar a rede novamente? Porque Jesus
o domínio que estava no homem, Adão, está agora no segundo Adão. Entende? Então Jesus está mostrando o que o Adão perdeu. O domínio sobre os peixes do mar. Lembra que Adão tinha esse domínio? Então Jesus fez vir os peixes do mar para poder haver uma pesca maravilhosa. Ele tem um controle. Ele não tem domínio. Então o domínio é controle sobre as aves, sobre os peixes. Até hoje há algumas coisas que o homem controla. Alguns pássaros, alguns animais. Isso prova que Adão tinha um controle total de toda a natureza. Quando Jesus mandou seu discípulo pegar um jumentinho, aquele jumentinho que ninguém havia montado. E quando Jesus montou nele, o jumentinho conheceu exatamente o domínio do segundo Adão. Ninguém consegue sentar no jumentinho, porque aquele jumentinho ninguém foi montado. Ou seja, não foi treinado. Ele é bruto. Então Jesus, ele tem domínio. E quando o jumentinho recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua cavalgadura, então o que foi que aconteceu? Ele reconheceu o domínio do segundo Adão, que é Jesus, o último Adão. A importância de se ter um corpo físico. Esta foi a derrota de Satanás. Foi Jesus quem deu autoridade ao homem. Lembra do Gênesis? Deus disse, façamos o homem e domine sobre as aves do céu, e assim vai, o domínio completo da terra. Então, quando Satanás foi derrotado, nem a possessão que ele terá nos homens, ele terá êxito. Vocês sabem muito bem que o diabo, ele, conforme o que nós começamos a explicar, ele, olha aqui, ó, essa possessão, ela é mentalmente, ela aprisiona a alma, e quem vai falar, quem vai ouvir, tá entendendo? Quem vai fazer alguma coisa é o diabo. Então, por isso que o diabo, quando ele entra em possessão em uma pessoa, ele desconstrói a natureza que Deus o fez. Se é homem, o diabo possuindo uma pessoa, converterá aquela pessoa em mulher. Se é uma mulher, a desconstrução daquela feminilidade. Entendeu? Aquela mulher vai ter desejo de homem. Olha aí de onde está vindo a desconstrução. Então, veja que, por exemplo, onde é que tem essas possessões? Terreiros, umbanda, macumba, a gente sabe disso. Então, essas pessoas que são possuídas, elas, presta atenção, ao dar lugar, elas são virtualmente desconectadas do mundo, e assim utiliza-se as suas obras por Satanás, e as pessoas, presta atenção, homens e mulheres, ficam à mercê de prostituição, presta atenção, promiscuidade, lesbianismo, homossexualismo. Isso tudo é provocado porque o demônio, ele desconstrói o que Deus faz. Pois bem, na criação do homem, o homem recebeu um corpo além de uma alma vivente e imortal e um espírito humano. No céu nós temos Deus invisível, temos os anjos no céu dos céus, com Deus. Na terra nós temos um homem que tem uma alma com corpo e um espírito humano. Ao derredor nós temos o diabo com os demônios e os espíritos enganadores, espíritos das trevas, que não têm corpo. Então, de certa forma, ilegalmente, os espíritos, os demônios, eles procuram o homem que está na terra para poder tragá-lo. Então,
fazendo com que toda essa ideia, meus irmãos, é essa ideia da ideologia de gênero. Então não é possessão somente de corpo, mas possessão de pensamentos, de ideias, ideologia de gênero. Entendeu aí? Então veja que o diabo ele não só possui o corpo, mas também as ideias. Nesses últimos dias, veja que o diabo ele vem tentando acabar com a principal instituição, a família. E como é que ele tenta acabar? Com a ideologia de gênero, claro. Mas observa se numa ilha, presta atenção, se tem somente homossexuais, vamos dizer 100 pessoas ali, homem com homem e mulher com mulher. Chegando à idade da velhice e à morte, então aquelas 100 pessoas morrerá sem deixar nenhum herdeiro. Isto é, o diabo veio matar, roubar e destruir, principalmente a família. Como aquilo que é a aversão à natureza que Deus fez, o homem com homem, aversão à natureza, mulher com mulher, o que é que acontece? Não procriam. E se não procriam, aquelas pessoas deixarão de existir. E se deixarão de existir sem ter procriação, filhos, a humanidade está destruída. Veja que o diabo não brinca. Ele vem de uma forma pesada, na mídia, na rede social, para tentar acabar com a melhor e principal instituição, a família. Então, Satanás, com a tentativa de entrar no mundo pelos animais que não possuem espírito imortal, os animais não possuem espírito imortal, e nem alma imortal, seria uma alternativa de possessão sem governo. Deus deu ao homem e ordenou: dominai. Assim que Satanás percebeu que não poderia dominar o cosmos, por isso cobiçou o corpo do homem, e até hoje o homem é o centro da cobiça de Satanás. Entendeu aí? Porque no tempo do anticristo, Satanás estará nele, no anticristo, e vai querer parecer ser Deus. Olha aí, ele tentou lá, né? Levantarei o meu trono. Ele disse, com a arrogância, serei semelhante ao Altíssimo. Foi derrubado de lá para baixo. E aqui embaixo ele diz que vai ser semelhante a Deus. Tentando parecer ser Deus. Não é assim que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses? Pois bem. Então veja que o homem até hoje é o centro da cobiça de Satanás. Deus providenciou 3 coisas necessárias para a sobrevivência do homem. Nós sabemos que o homem precisa do alimento, da bebida, água e também precisa da vestimenta. Tudo isso é retratado nas árvores que Deus fez. Plantou o Senhor Deus, entendeu? A árvore boa para alimento, agradável à vista, árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Então percebe-se que quando o homem foi feito, Gênesis 2:15, conforme a nossa lição, nós estamos vendo que o homem foi feito para cultivar e guardar. O homem tinha 2 missões, cultivar e guardar, proteger. O trabalho do homem seria também sacerdotal, uma luta contínua, que Deus sabia que o diabo entraria no jardim do Éden. Então o mundo espiritual estava voltado, o mundo espiritual da maldade estava voltado contra a criação de Deus, principalmente o homem, a coroa prima. Então veja o trabalho sacerdotal de Adão, uma luta contínua no mundo das trevas. Por que guardar o jardim? Não é guardar simplesmente de quê? De Satanás e seus anjos caídos. Deus sabia muito bem disso.
Gênesis 2:18. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Lhe faliei uma adjuntura semelhante a ele, que lhe seja idônea. Então veja a necessidade de uma esposa para o homem Adão. Veja a solidão. O homem solitário é uma tragédia. A mulher foi feita para estar ao lado dele. Então, desfrutando aqui das conquistas do homem, e o homem desfrutando das conquistas, virtudes da mulher. Está em Provérbios 31 sobre isto. Então o homem não deve viver de aventuras, ele deve procurar achar uma mulher idônea, semelhante a ele. Gênesis 2:20. Todos os animais tinham seu par. É a Bíblia quem diz. Macho e fêmea, Deus o fez. Não precisa citar quais os animais, eu estou dizendo todos os animais, cada um tinha seu par. Lembra no dia da arca? Os dois iam andando, macho e fêmea. Foi dali que o homem sentiu a necessidade. E Deus sabia, não é bom que o homem esteja só. Deus já sabia o tempo da existência de uma mulher. Aí Paulo, quando fala do homem, ele diz assim, que a mulher veio por causa do homem. Mas também todo homem vem por causa da mulher depois de Adão. Aí os dois se completam porque estão em Cristo Jesus. Aí o Paulo diz, nesse sentido, não há macho nem não há fêmea. Porque estando em Cristo Jesus... Então, qual é o sentido aqui? O sentido é que quando nós estamos numa adoração verdadeira, nós consideramos o nosso culto a Deus. Nesse particular, nós desligamos-se de todo esse sistema que nos envolve no dia a dia. Mesmo as coisas lícitas precisam ser desligadas. Por exemplo, o trabalho, para adorar a Deus em espírito e verdade. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja que o par de Adão estava do lado dele. Então foi preciso tirar. Quando Deus trouxe os animais para Adão, nomeá-los, o homem necessitava, e Deus sabia disso, mas Deus esperou, ele sentia a falta da sua ajudadora. O segredo de ter uma esposa é descansar profundamente. Foi isso que Deus fez. Deu um sono profundo em Adão. Quando ele acorda, a mulher estava do seu lado. E Adão disse, esta será chamada mulher. Na expressão de outra tradução, varoa. Porque do homem foi tomado, do varão foi tomado. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então Deus fez cair um profundo sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou com carne o seu lugar. Então veja uma oferta do homem para a existência de uma mulher. Ele ofertou uma costela. E o próprio Deus se encarregou de ser o cirurgião, abrir do lado, para que ao acordar da mesa da cirurgia, a sua esposa estivesse do lado. Foi isso que aconteceu na cruz. Lembra Jesus morrendo? Veio alguém ferir o lado com a espada, e quando Jesus morre e ressuscita, nós temos a existência da igreja. Aleluia. Então a igreja seria a esposa. Jesus o esposo. Entendeu? Veja aqui como é que surge a mulher. A igreja é uma mulher. Viu? A igreja é uma mulher. É a maior missionária de todos os tempos. A igreja. Está entendendo aí? Se existe ministério bíblico de mulher, pode dizer que é a igreja. Glória a Deus. A solidão do homem solitário fez com que Deus fizesse uma cirurgia. Então, continuando essa parte do matrimônio como fruto de uma cirurgia divina,
onde não deve haver cicatrizes. O primeiro Adão é tipo do segundo Adão. Então, qual foi o primeiro? Então, já que Jesus é o último Adão, ele foi o primeiro. Ele é o primeiro e o último. Como assim ele é o primeiro? Porque o Adão do jardim foi formado. E o primeiro foi criado. Estou falando do corpo de Cristo. Não da sua existência anterior, porque ele sempre é eterno, ele é Deus. Mas o verbo se fez carne. Essa carne é antes de Adão. Colossenses 1,15. Ele é o primogênito. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha a imagem física de um Deus invisível. Um corpo físico. Ao tirar a costela do homem, Deus criou toda a feminilidade da costela e trouxe a mulher, plenamente fêmea. Glória a Deus. O homem plenamente macho. A mulher plenamente fêmea. Assim temos Adão, o macho, e a Eva, a fêmea. São as escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, que determina o homem e a mulher, o macho e a fêmea, o varão e a varoa. São expressões bíblicas que esses da teologia liberal, os tempos modernos, já com ideologia de gênero, querem tirar das escrituras expressões como pai e mãe e outras mais. Gênesis 2:22. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou uma mulher e trouxe Adão. A mulher sendo formada depois do homem, isto era necessário para haver a busca e valorização. Era necessário sentir falta, sentir solidão. Isso valorizava a chegada de sua esposa. A mulher é criada de uma forma inédita. Glória a Deus. A mulher não existia. O homem foi criado primeiro. Aí, de repente, inédito, a mulher passou a existir. Gênesis 2:23. Adão disse: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O matrimônio é carne da mesma carne. Ela será chamada de mulher. Isso é Bíblia. Mulher. Construção biológica. Genitora, mãe. Entendeu aí? Reprodutora. Ela é fêmea. Ela foi feita para o homem. Ela é mãe para os seres viventes. É fêmea para o homem e mãe para os seres viventes. O homem sem a mulher é incompleto, não tem todos os ossos. Já deu uma costela como oferta, então não tem todos os ossos, nem tem toda a carne. A grande parte desse milagre é o amor, que torna-se os dois numa só carne. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que o homem, o macho e a mulher fêmea foram feitas para, veja aí, construir uma família que venha produzir. Assim como Deus disse para as aves, produza, né? Multipliquem-se. Então as águas também recebeu ordem de produzir peixe. A terra recebeu ordem de produzir planta. E para Deus, melhor, e para o homem, Deus olhou para ele, não mandou terra, não mandou nem água, nem o céu. Ele olhou para ele mesmo e disse: eu faço. Como foi as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos, porque o corpo será a habitação dos três. Mas um precisará estar na terra, o verbo, para representar esses três. Então a ligação dos três estava no Filho. Uma representação do Pai, uma representação do Espírito, sendo o corpo do Filho. Porque nele habita toda a plenitude da divindade, sendo que o corpo era do Filho. O nome que estava presente era o mesmo o nome que o Pai tinha, Yahvé. Então, tudo que sai de uma coisa precisa estar conectado àquela coisa. Nasceu na terra, naturalmente, não pode ser tirado. Se tirar da terra, morre. Se uma planta tira-se da terra, ela morre.
Os peixes não podem sair da água, porque os peixes morrem. As aves não podem sair do céu, porque elas morrem. Veja que as estrelas que estão no céu também, elas morrem. Presta atenção. Conforme o habitat é, assim Deus o fez. Então veja a sobrevivência de tudo aquilo que sai de uma coisa, precisa estar conectado àquela coisa para sobreviver. Então nas alturas, nos céus, Deus disse assim, estrelas se formem. Não tem estrela agora aqui, porque ela só existe no céu. Se cair, saindo de lá, elas morrem. Deus olha para as águas e diz, formem peixe. Olhou para a terra, formem as plantas. Não pode tirar peixe das águas e nem planta da terra. Olhou Deus para si e disse, façamos o homem. Tudo que sai de uma coisa precisa estar conectado para que possa sobreviver. Tirando a estrela do céu, o céu continua vivo, a estrela morre. Tirando o peixe do mar, o mar continua vivo, o peixe morre. Tirando as plantas da terra, a terra continua viva, a planta morre. Tirando o homem de Deus, presta atenção, tudo tem que estar conectado daquilo da onde ele veio. Se o homem veio de Deus e não está conectado em Deus, se tira o homem de Deus, Deus continua vivo e o homem continua morrendo. Então, se eu tiro aquela coisa de onde ela veio, ela vai morrer. Não é Deus quem morre, é o homem que morre. Não são as águas que morrem, é o peixe que morre. Não é a terra que morre, é a planta que morre. Não é o céu que morre, é as estrelas que morrem. Fique conectado com Deus. Jesus disse, quem crê em mim nunca morrerá. Entendeu aí? Porque a morte física não tira a existência da alma. Então fica conectado, porque a tua alma continuará viva, é imortal. Ela já é imortal agora no corpo. O corpo fica e a alma continua viva. Então Jesus está se referindo a esta parte espiritual, interior, que ela nunca morrerá. Entendeu aí? A parte de que nunca morrerá é porque está conectado com Deus. Nunca deixará de existir, estará na presença de Deus. Amém? Deus disse que o homem governaria sobre a terra. O jardim foi dado para lavrar e guardar, proteger. O jardim foi cercado por 4 rios. O poder do primeiro homem foi corrompido. O homem Adão. E o último Adão mostrou o poder perdido quando ele andou sobre as águas. Quando multiplicou pães e peixe. Quando fez o milagre da grande pescaria. Isso é muito forte, meus irmãos. Toda essa autoridade estava em Adão, o primeiro Adão. Mas ele perdeu porque pecou. Então entregou assim de bandeja. Quando Jesus chegou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E debaixo da terra. Aleluia. O diabo ficou intrometido, o diabo disse, eu te dou tudo, Jesus, se tu me adorares. Jesus sabia que não passa por Satanás, não passa. É o Pai quem dá autoridade a Cristo. Nós temos que saber, meus irmãos, de onde está vindo a nossa autoridade. Está passando por quem? Viu? Presta atenção, estou falando em todo o sentido da vida. Tudo que vem nas nossas mãos, tudo que projetamos, está passando por onde? Tem um mal por ali, tem um roubo, tem uma estratégia maligna. Está passando por onde as nossas coisas? Viu? Os nossos negócios. Quando Deus... Vou anotar aqui mais uma vez na lousa, né? Vamos lá? Um desenhozinho. Então, o homem foi feito
Presta atenção, o homem foi feito e foi colocado no jardim. Então ele foi feito e foi colocado no jardim. Esse jardim foi feito por Deus. Plantou Deus um jardim no Éden. Então tem um jardim aqui plantado. Entendeu? Aqui é o Éden, que é a floresta. Então Deus formou o homem fora do jardim e colocou ele dentro do jardim. Deus fez primeiro uma casa para o homem. Entendeu aí? E colocou o homem lá dentro. Então esse jardim aqui é um coração de Deus. Então o obediente está dentro do coração. O desobediente está fora do coração de Deus. Entendeu aí? Quem é o homem, quem é a mulher segundo o coração de Deus? É aquele que obedece a Deus. Quando ele desobedece, ele é lançado fora do coração de Deus. O coração de Deus é um jardim fechado. E quando o homem é lançado fora, ele é lançado fora para a terra de onde ele foi tomado. Ele foi tomado aqui, formado aqui e lançado ele, posto aqui no jardim. Como ele pecou, foi lançado fora. E esse fora aqui é chamado de face do Senhor. Porque Caim, quando pecou, ele chamou esse lugar de onde ele foi tomado, porque quando Adão pecou, Deus disse, será lançado fora e ao pó tornarás de onde foi tomado. Então Adão foi feito aqui, ó, na face do Senhor. Viu? Esse é o lugar santíssimo. É o coração de Deus. Quem mora nele? Os que obedecem. Isso é muito forte. Porque foi o jardim que Deus plantou. Não foi a floresta que fez o jardim. Não foi a terra que formou o homem. Deus não deu ordem para a terra formar o homem. Deus mesmo fez o homem. Deus mesmo plantou um jardim. Deus não disse assim, produza um jardim. Deus mesmo plantou e formou. Entendeu? Então, a família é uma plantação de Deus. Homem, mulher, marido e esposa e filhos. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Veja de onde saiu as árvores do solo. Árvore agradável à vista, boa para alimento. Veja as qualidades da árvore, a árvore da vida, que é para a saúde e para o desfrute. O direito à vida, na casa onde tem a árvore da vida. A quarta árvore, CBM, conhecimento do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Essa a árvore do conhecimento do bem e do mal não foi dada ao homem. Entendeu aí? Muitas coisas hoje na terra não foi dada ao homem. Tem coisas na terra que é de Deus. Se nós tocar, é anátema aquela pessoa. Então o homem, ele precisa entender essa parte desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Também por outro lado, né, o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal. Olha o outro lado. Presta atenção, o vinho da ceia, tanto está na igreja como está nos bares. O conhecimento do bem e do mal. Onde está o nosso conhecimento? Entendeu aí? Pois bem, o homem, ao receber em si mesmo as duas naturezas, interior e exterior, na morte, a parte exterior, o corpo, pode ser sepultado até dissolver em pó. Adão foi dissolvido em pó, o seu corpo. A sua parte interior, a sua alma, ela poderá padecer ou refrigerar-se. Padecer no tormento ou refrigerar-se com Deus. Dependeria muito das suas escolhas. Essas escolhas morais que vemos na vida diária, na vida terrena.
Então veja que a alma humana, ela é partícula de Deus. Ela foi feita quando Deus soprou e o homem foi feito alma. Então a semelhança de Deus, a alma é invisível, racional, imortal. Ela se movimenta, é móvel. Enquanto que o corpo, a parte exterior, é perene, corporal, temporário e caduca. Por isso que o homem precisa ser um homem pensante, porque a alma é inteligente. E esta alma precisa entender essa parte da fisiologia. É muito fácil identificar um homem, é muito fácil identificar uma mulher. E também, é interessante, irmão. Todo homem, sua parte, quando se trata fisiologicamente do íntimo, do ser, dos órgãos genitais, são iguais. Todo homem são iguais. Também toda mulher é igual. Tudo, ato sexual, tudo que envolve reprodução, tudo é igual. Só que o homem deturpado quer a outra, não quer a esposa. E a mulher quer o outro. Veja a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu aí? Por que que a pessoa quer o outro ou a outra? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal está no nosso meio. Nós temos que escolher qual árvore nós devemos se alimentar. A árvore da vida foi feita para alimento, comer. A árvore da vida. Mas ele quer a outra. Ela quer o outro. A mulher quis comer do fruto proibido. A CBM. E também deu ao seu marido. E assim, hoje nós temos as nossas escolhas. E no nosso meio, continua tendo esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Que Deus nos ajude e que nos guarde. Ele nos deu 1001 entre as árvores. E dessas 1001, só uma ele proibiu. Veja a bondade de Deus. Mais acerto do que erro. De 1001, 1000 acertos. Só uma para errar. Interessante. Pensamos nisso. O grande Deus, amoroso e bondoso nas suas obras. A paz do Senhor até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.